A cidade está sempre espelhada na gente, em cada um de nós aqui. Então é interessante pensar que cidade que é essa que está espelhada em você. Então a ideia é a gente subir, percorrer um pouco esse desenho. A cidade de campanha, às vezes, ele é um pouco um quebra-cabeça. Uma parte foi tirada daqui, levada para ali, acolá, e foi sendo montada e remontada, né? A casa da Bárbara Eliodora, e é um ponto-chave para a gente entender a construção das memórias em campanha, porque a gente vai ver que de forma majoritária a mulher é esquecida, não só em Campanha, mas em muitas outras cidades. E principalmente analisando então essa construção de memória, é importante que a gente reconheça, né, a figura da Bárbara Eliodora justamente pelo vínculo que ela tem com o próprio marido. Ela é lembrada, né, parcialmente aqui dentro da cidade, mas ainda assim em muitos outros cenários ela acaba sendo esquecida. Tudo bem que, considerando a história de Minas, ela é reconhecida pela presença, né, e o vínculo com o marido que estava envolvido na Inconfidência Mineira, mas ainda assim ela tem um destaque, uma voz potente nas publicações que ela fazia no âmbito da literatura. Então é um ponto-chave para a gente entender e fazer um contraponto dessas memórias que são distantes e que muitas vezes ficam esquecidas. Então, quantos homens aparecem, mas quantas mulheres aparecem? A gente pode fazer esse jogo que acaba sendo distoante, infelizmente, mas ainda assim a presença dela é potente, mesmo que singela, né? Porque a gente tem uma pequena plaquinha só como referência. A gente trata das histórias, né, de muitas cidades de Minas, a gente pode entender que ela é uma referência importante também para essa construção, principalmente colonial, né? Porque pela projeção dessa colonização portuguesa, o entendimento de uma chamada Rua Direita indicava para nós um centro civil, um centro administrativo e também religioso. Então essa rua aqui, como o Fra falou, né, ela se destaca porque ela é mais larga, então é mais fácil da gente transitar, mas ainda assim, nesse contexto, pensando campanha, ela era importante para a gente entender os casarões que seriam um indicativo da construção de uma fachada da cidade. Então ela chama a nossa atenção por isso. Então a forma como essa rua direita é construída, ela de fato recebe esse nome por indicar uma direção correta, um sentido de ordenamento e alinhamento. Por isso que os casarões, no contexto que eles foram construídos, eles deveriam também seguir esse princípio, de ordenamento e de alinhamento, porque tudo deveria soar como algo perfeito, tá? Sim. E hoje, né, se a gente compara as outras casas com a mudança de tempo, a gente tem essa mistura aí de várias temporalidades, né, analisando a cidade atualmente. Essa ideia de ordenamento, de ordem, né, tá muito evidente nos dois momentos da história do Brasil, que identidade está combinando com memória, monumento e nomes heróicos, né? Sim. Que seria a época do Vargas, na década de 30 principalmente, que a gente vai ver logo na Praça do Obelisco, mas também no período da ditadura civil-militar. E a homenagem é feita em 69, um ano muito emblemático para a ditadura civil-militar no Brasil, mostrando que nessa rua direita, que pensa direito, pensa ordem, né? Tudo ordenado, merece pensar um nome de uma das poucas mulheres homenageadas, talvez, pela ditadura civil-militar. Né? E entender o papel dessa mulher, como a Tamires colocou, muito vinculada à figura problemática do marido, que a historiografia já deu conta de revisar, e ela era aí herdeira, né, de um nome de família que tinha posses e uma das sesmarias mais antigas aqui do sul de Minas, que chega a São Gonçalo do Sapucaí. Para mim é muito diferente observar quais são esses usos e ver, por exemplo, como que a galera jovem usa a Rua Direita. Quem frequenta a Rua Direita, né? Que rostos estão ali na Rua Direita? Farmácia, padaria, quem que frequenta esses espaços? Quem está do lado de fora do balcão, quem que está do lado de dentro do balcão? Essa é uma coisa que fica muito marcada para mim, né? Sim. Que nomes estão escritos aí pelas paredes afora? Gente, esse lugar aqui dá pano pra manga, viu? Dá pra gente discutir a cidade dos paradoxos possíveis e imagináveis. Ela está diante da Capela das Dores, que é um dos lugares de pedra fundamental mais antigos, essa coisa do poder político-teológico, né? Desse poder muito religioso atrelado ao catolicismo. Esse casarão das peças que funcionou como sede dos Correios, mas também foi um convento, por isso você tem um passadiço, aquela janelinha ligando o coro da capela ao casarão. É um casarão muito expressivo do século XIX. A gente tem o casarão dos Ferreira, que pegou fogo, que dá para a gente falar de patrimônio que não resiste à burocracia. O casarão, não sei se vocês sabem da história, ele pegou fogo na década de 1990, ele ia ser reformado. Na manhã em que tinha uma sapataria, a fiação era de pano, e aí na manhã do último dia que o sapateiro ia sair do porão, pegou fogo.
né? Então, quer dizer, o patrimônio não espera. Mas ao mesmo tempo, de que serve esse casarão? De que servem essas ruínas? Elas são da UENG. A gente tem um desafio maravilhoso nas mãos de ocupar essas ruínas, né? Não é para agora, que vocês já estão fazendo muita coisa maravilhosa, né? Mas como que a gente pode ocupar esse espaço? Esse espaço hoje ele é reivindicado pela juventude. E a juventude que reinventa esse espaço, que foi consagrado em 1937 como espaço cívico, cívico e moral para essa cidade, né? Então, se vocês vão ao fundo do SEMEC, ao fundo de imagens lá, e vocês pesquisam a imagem, vocês vão ver que toda essa sociedade separada entre os grupos hierárquicos estão ali na foto da inauguração, né? Poder cívico e poder religioso está ali. Homens e mulheres, um raio de sol fincado na terra, né? Então uma ligação direta com esse sagrado. O Nilo, o rio Nilo, nasceria dos pés de um obelisco, então tem a ver com isso também, né? O povoado sempre construído à beira da água. E as inscrições dessa placa são muito importantes para a gente, né? O lema da cidade traz a palavra áureo, reforça a questão do ouro, mas também reforça a questão da branquitude. Acho que isso é o mais importante. O monumento que reivindica a fundação de Campanha por um português chamado Cipriano, que passou por essas terras no final do século XVIII, funda a cidade a partir do relato de um branco português. Exclui a população que já estava aqui nessa região, que a gente praticamente não conhece. A população indígena da região é como se não existisse, mas, em compensação, o Museu Regional tem uma coleção muito grande de objetos indígenas, alguns coletados na nossa região. A gente tem um grupo de pesquisadores de Varginha, um arqueólogo, um historiador, que estão conseguindo datar que os achados arqueológicos indígenas da nossa região são de 200 anos. O que corrobora a data, por exemplo, que está gravada na pedra, 1799. Esses 200 anos que os portugueses, os colonizadores da comarca do Rio das Mortes estão chegando, estão expulsando ou assassinando esses povos indígenas aqui e essa população negra que está muito silenciada pela escravidão. Então a palavra áureo tem esse duplo sentido, tanto do ouro quanto da branquitude. Esse ouro que brilha, o que brilha é a branquitude, é a brancura desses descendentes de portugueses que estão se dizendo donos, aqueles que primeiro escrevem, né? Outro marco importante também, que o obelisco, a fundação dessa praça é 1937. É o ano de criação do SFAM, da Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o ano que o Vargas está pensando uma política de patrimônio, está pensando uma política de identidade. Havia sido superado, né? As personalidades do Império já haviam sido superadas e agora eles têm o desafio de superar a galera da Primeira República, né? Então é nesse embate que aparece então esse obelisco, mas esse obelisco, ao mesmo tempo que ele mostra para nós novas ideias de um novo tempo da República, ele ainda faz uma referência ao passado, como o Fra falou, né? Ele evidencia essa questão do ouro, mas ele também fala da fé dessa população de Campanha e ele fala que aqui tem ilustres filhos. Então ele reconhece essa moral aqui que faz parte da comunidade campanhense. Só que ao mesmo tempo a gente pode destacar aquilo que o Fra falou, né? Todo mundo participa, todos os sujeitos eles participam, mas de que forma eles participam e eles interagem com esse patrimônio, né? Qual cidadão de fato está sendo referenciado por esse obelisco aqui? Mas é interessante também a gente pensar que ele aparece em um momento em que ele busca uma referência no passado para construir e retomar uma potencialidade de Campanha, já que em momentos anteriores ela foi vista, né, com grande notoriedade enquanto a mãe do sul de Minas, né, como o berço do sul de Minas. Então a gente tem sempre uma disputa de narrativas. Ela precisa se tornar potente aqui na região e ela recorre ao passado, então, para demonstrar a grandiosidade dela que tem esse amparo ali em tempos anteriores. Hoje a gente já tem uma abertura maior em relação a essa discussão toda, né? Se de fato a pessoa morou, se ela não morou. O Vital Brasil, ele é uma figura curiosa, principalmente o pai dele, porque ele dava o nome do lugar para os filhos, né? Então o Vital Brasil mineiro da Campanha, e a filha que nasceu na região do Sapucaí é Ema do Sapucaí, né? Então, Iracema Ema. Melhora, né? Mas a gente pensar isso, né? Então, olha, vocês já viram o monumento de corpo inteiro do Vital Brasil. Agora vocês estão vendo o rosto dele de perfil, né? É laureado, que essa folha que vocês estão vendo coroando ele é folha de louro. A folha de louro, desde a antiguidade, era a folha utilizada de uma árvore sagrada, de Apolo,
para coroar os heróis. Então, até agora a gente está nesse discurso do heróico, né? O heróico no período da República e o heróico também no período da ditadura civil-militar. Lá dentro, no totem vermelho, vocês têm a máscara mortuária dele, feita de bronze. Quer dizer, essa máscara que serve de modelo para fazer o retrato dele nos monumentos, né? Então, essa preocupação, a pessoa acabou de morrer, não sei se vocês já ouviram isso, a pessoa acabou de morrer, corre lá e põe gesso na cara dela para poder tirar o molde, né? Na Roma antiga, esses retratos eram tirados de cera, e aí nos túmulos das famílias ricas, essa máscara de cera vazada ganhava uma luz, uma lamparina atrás. Então, quando você ia rezar para o seu antepassado, a máscara brilhava. Então, para a gente pensar esse sentido de quem tem direito da imagem preservada na cidade. O trabalhador, a trabalhadora, raramente tem o direito. A gente mal pega as fotos de perspectiva urbana e hoje a gente tem um exercício de história de ficar lá buscando com a lupa quem eram aquelas pessoas que estavam de fato na rua. Quando não muito, as fotos eram tiradas sem ninguém, porque era justamente o convite para você ocupar aquele lugar. Então, a gente pensar isso mais uma vez, o que está dentro e o que está fora, e se as coisas estão dialogando. Então, vocês já viram Vital Brasil lá embaixo, Vital Brasil agora, né? E a gente vai ver Vital Brasil mais uma vez. O correio era muito importante. Hoje a gente tem a facilidade das tecnologias, o acesso fácil ao celular, ao WhatsApp, mas aqui era a sede que distribuía as informações dos Correios para a regional, né? Então é um prédio que hoje é do poder público, é da prefeitura, mas ele já está há muitos anos fechado, né? Então é um espaço que poderia estar sendo usado para um centro cultural, para qualquer atividade, e com esse peso, né, de informações históricas em relação a essas mensagens que transitavam. Então as escolhas da cidade de cuidar de um lugar e de esquecer dele também faz parte de uma política pública de lembrança, mas também de esquecimento, né? Ainda mais um lugar desse onde as informações elas eram divulgadas, espalhadas. Comentei ali rapidinho que tem esse jogo, essa disputa ali, um conflito, porque ele supera, na verdade, de início a nomenclatura do Conde D, né, que faz uma referência ao momento que o Conde D e a Princesa Isabel vêm fazer uma visita aqui para a campanha, e a Princesa Isabel nomeia a rua que hoje é a Doutor Brandão. Só que daí no momento em que houve o processo de substituição, né, e de mudança dessas nomenclaturas, a gente vê essa rua se chamando Tiradentes, e mais ou menos ali por volta de 37, no mesmo momento que a gente lembra ali do Vital na Museu Casa, né, a gente faz a referência aqui na rua também, tá? A esquina da Doutor Brandão talvez esteja o lugar musealizado ou não musealizado mais importante de campanha, que é uma loja de produtos de tudo que você imaginar. Se precisar de uma tramela, vai ter lá. Se precisar de um parafuso, vai ter lá. É um museu. Talvez seja mais importante até do que o museu regional, porque ele é um museu que foi acumulando coisas, é um espaço que foi acumulando tantas coisas e que diz um pouco, talvez seja uma imagem de campanha. Aqui a gente tinha duas capelas, né, descendo aqui também. Era Mercedes e... Vanessa ajuda nós também. Mercedes aqui, né? Isso. Tudo isso ajuda a gente a entender essas peculiaridades da cidade, né? Interessante que a gente não comentou, que eu acho que dessa rua pra de lá, que tinha o mercado também. O mercado. E aí antes do mercado tinha uma outra igreja de afrodescendentes, que era a Arquiconfraria de São Francisco. São Francisco, isso. Aí são as duas que foram demolidas, as coincidentemente de crioulos do carro. Sim. Muito bonito. E aqui onde vocês estão vendo hoje essa loja aqui, Lojas Vidal, era um jardim. Então a importância no século XIX das casas que tinham jardim, inclusive às vezes com chafariz, com espelho d'água no meio. Então era uma casa muito rica, talvez hoje só a padaria do Sobrado que mantenha um jardim mais próximo, com aquela vegetação verde que você vai desenhando ela, que chama bucho. O Dom Inocêncio gostava muito dos buchos lá do Jardim do Sion. Mas é isso, é uma cidade que ela vai apagando qualquer vestígio de casa popular no centro. E Senzala, então, o lugar onde as pessoas que trabalhavam no período da escravidão e no pós-abolição, a gente nem tem menção. Que aí são esses bairros que ficam próximos ao Rosário ou os casebres que vão se espalhando por essas regiões mais afastadas do centro. Legal também a gente pensar que nesse mesmo momento aí do século XIX, como o Fran falou, a projeção para a cidade vai ser um pouco diferente, porque daí eles querem projetar uma ideia de limpeza, de fato, de higiene, o princípio do sanitarismo, e isso também se reflete no espaço urbano, né, de muitas medidas. Então a construção da modernidade começa a projetar um princípio e um ideal de cidade que é diferente do período colonial, por exemplo. E aí, para interligar também com o que o Fran falou embaixo,
sobre os passos, né, que ele fez a referência ali da disposição de alguns ícones religiosos ao longo desse trajeto de poder, a gente pode pensar que a construção e a narrativa que se fundamenta, se estrutura dentro da cidade, ela está muito fundamentada também por esse princípio religioso, que sustenta uma narrativa poderosa aqui dentro de Campanha. O cinema, um prédio Art Deco, os cinemas foram sempre muito nesse estilo Art Deco. O sul de Minas com algumas das telas maiores do Brasil, da América Latina, como é o caso da tela do cinema de Varginha, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, que apesar dessa descaracterização do interior, as duas pinturas de meados do 20 ainda estão ali e fazem um elogio às bandeiras, fazem um elogio ao explorador paulista. Então é interessante para pensar esse imaginário sempre elogioso dessa história heróica aqui em Campanha, né? Então é importante a gente pensar essas camadas. Quem entra na loja acha que é uma pintura aleatória, mas não. E é uma pintura que está olhando para as pinturas elogiosas e heróicas do Museu do Ipiranga, lá no Museu Paulista. É uma releitura dessa pintura de afresco, né? Pintura de parede. Liberdade de estar num relacionamento amoroso, depois ir para outro relacionamento, casou, descasou. Os jornais da década de 60, 70, um colega, um ex-aluno da UENG, fez entrevista com a população, identificou termos para ela muito pejorativos, né, vadia, e considerando essa mulher artista que tem hoje uma importância fundamental para a arte, para a Bienal em especial, né? Ela é responsável por dar esse caráter todo que a Bienal de São Paulo tem hoje, para uma relação diplomática brasileira com os Estados Unidos, com os países da Europa, de uma maneira muito expressiva. E ela, como a Bárbara Eliodora, merece apenas uma placa numa construção que é problemática, porque ela é uma construção cenográfica, né, no lugar de uma das construções que existiu, né, com essa ideia de que aqui nasceu Maria Martins. Já é uma forma de a gente começar a reconectar essa história, mas que a gente pode problematizar, mas que ainda está confrontada com dois monumentos em tamanho grande, de um desembargador e dessa coisa autoritária do Vital Brasil sentado, né? O Brasil, é a autoridade lá embaixo com a cobra, né? A casa dele, e aqui a autoridade dele reforçada, sentado e marcando o livro com o dedo, né? Então você tem a dupla autoridade dele, né? Como essa autoridade científica, mas também muito masculina, essa cidade fundada pelos patriarcas. Quando a gente caminha mais um pouco, os dois bispos com a autoridade também deles, patriarcal, muito demarcada, né? A gente já consegue identificar esses sinais e outras camadas que vão sendo retiradas desse histórico. A última reforma da catedral ela foi muito problemática, porque foi retirado os degraus de pedra da fachada da catedral e a soleira da porta. Havia um testamento que demarcava que tinha um indivíduo que pagou por tantas missas e que quis que a sua ossada fosse enterrada debaixo da soleira para que toda pessoa que entrasse na catedral, na matriz de Santo Antônio, fosse obrigada a rezar pela sua alma. Nessa reforma, essa ossada foi encontrada e não se deu continuidade na pesquisa. Então são essas camadas de história que a gente vai perdendo, né? Perde pedra, mas também perde outros elementos aí, em detrimento das duas esculturas dos bispos que estão ali, foram reformadas, estão reluzentes, né? No dourado do bronze. Então a gente prioriza certas coisas e elimina outras camadas aí. Dentro como um espaço de educação, se hoje a UENG está aqui, a primeira escola ficava ali, que era o casarão que a gente tem na foto do SEMEC, que mostra o casarão de um pavimento só, que era a escola jesuíta, né? Você teve uma educação ali durante um tempo de um militar também, né? E a praça, Tamires, esses nomes daquilo? Então, a questão é que ela faz uma referência, né, a uma figura religiosa, e o princípio para a gente entender também, é até importante falar sobre esse confronto dessas identidades, essas memórias, como você mencionou, né? É tudo muito explícito aqui para a gente, e o ponto principal, eu acho que é reconhecer que esse é um espaço de centralidade, porque se a gente vê desde a construção da Rua Direita, que indica para nós esse ordenamento, né, esse alinhamento, a gente chega aqui em um ponto-chave da cidade, que é lugar de encontro, que é a maior praça que a gente tem, e ela constrói esse embate de narrativas. Então acho que é interessante a gente conseguir observar essa ideia para conseguir problematizar também, reconhecer que nada que está aqui
é simples e que não tem intencionalidade, muito pelo contrário, né? E aí se a gente fosse falar do processo de mudança que a praça sofreu também, você comentou sobre a igreja, mas se fosse pra gente trabalhar sobre a praça, a questão do alargamento das ruas foi um ponto-chave para garantir uma maior escolaridade, tanto das pessoas quanto dos veículos, que foi um ponto-chave ali nessa construção de um princípio de modernidade para a cidade. Importante para os primeiros registros visuais de campanha. Lembrando que o Paulino, ele também é responsável por treinar alguns dos fotógrafos da região, né? Então, quer dizer, tem essa coisa dele ser um fotógrafo volante, então ele ajuda a contar e construir visualmente os enquadramentos da cidade e, de certa forma, o mapa, o enquadramento que ele faz é o mesmo que a gente visualiza a campanha ainda, né? Parece que a gente não fugiu daquele enquadramento, né? O que está escondido. Aí a gente tem essas camadas de história também, né? A placa com o nome da Princesa Isabel, dizendo que a Princesa Isabel esteve aqui, lembrando que a construção era outra, não era o ginásio São João, então as confusões são criadas, mas de certa forma é uma referência feminina. Campanha como uma cidade muito monarquista ainda no início do século, né? É uma das poucas cidades que guarda o retrato do Dom Pedro II intacto, sem ser destruído, e hoje ele está incorporado ao museu. Então a gente tem algumas camadas aí para pensar o tipo de desenho urbano que eles pensavam também, né? Está muito demarcado com as construções neocoloniais. Elas são dessa década de 30 em diante. Campanha é uma cidade que tem construções neocoloniais já do início do século XX, que é muito interessante, mostra essa rede de pessoas que estão transitando das capitais e trazendo esse vocabulário. Tem essa relação com o passado muito forte, campanha sempre elogiosa ao passado fundador, casa paroquial, essa construção que é a academia, que era museu diocesano, foi construído para isso, né? Muito interessante pensar, inclusive, a expografia, a dinâmica de conexão dos objetos, e Palácio Episcopal. Então você tem esse complexo neocolonial, ajudando com essa história da ideia da diocese fundando a região, da igreja fundando esse povoado, né? Então é muito interessante pensar isso. O neocolonial, ele nunca é uma arquitetura, nenhuma construção na realidade, mas o neocolonial a gente sabe muito bem que são essas cidades que têm esse perfil muito de identidade relacionado à ideia de modernidade, mas também de tradição.